Ué, não mudou nada. Eu não sei de que lado é que eu acho assim mesmo. Tá bom É, agora. apresenta aí pra gente. Beleza. Então, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas, né, à nossa aula de História. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a ditadura militar, ou também chamado como regime militar. Quando vocês forem estudar, vocês vão perceber que vão estar esses dois nomes que vocês podem encontrar. Ele foi de um período de 1964 até 1985. Mas para a gente conseguir entender, a gente precisa ir primeiro com a contextualização e outros pontos. Aí pode passar o slide. Aí hoje a gente vai conversar, pode passar, Karen. Aí hoje a gente vai conversar sobre alguns temas. Primeiro a gente vai falar uma contextualização, depois a gente vai falar um pouquinho sobre 1964 até 1968. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento do tropicalismo. A gente vai falar sobre o movimento hippie e a gente vai estar entrando nesses temas. Por ser um tema muito grande, talvez eu não consiga focar em tantos detalhes como o conteúdo tem, mas eu vou tentar falar o máximo possível com vocês. Então, gente, esse tema ele vai estar passando tanto no mundo como no Brasil. Por que que eu falo no mundo? Porque para a gente entender como se deu a ditadura militar, a gente tem que saber primeiro o que estava acontecendo no mundo. Então, em 1947, o mundo começou a participar da Guerra Fria. A Guerra Fria ela foi um período ideológico onde o mundo ficou dividido em duas potências. De um lado, a gente tinha Estados Unidos com o capitalismo e de outro lado a gente tinha a União Soviética, que hoje é a Rússia, com o comunismo. E nesse momento, todos os países começaram a se manifestar. Como é que eles se manifestavam? Eles davam apoio a uma dessas duas potências. E aí o Brasil, ele sempre ficou do lado do capitalismo, sempre esteve junto com os Estados Unidos. E aí a gente foi passando o tempo, de 1947 até que a gente chega em 1961. Nesse ano, o presidente do Brasil era o Jânio Quadros, que é esse moço aqui de óculos. Pode voltar. Volta. Tá. Aí era esse rapaz aqui, a gente de óculos, ele é o Jânio Quadros. E aí o Jânio Quadros, ele começa então a presidência dele, estava presidindo normal, só que ele tenta implementar algumas coisas no Brasil e ele não tem apoio das pessoas. Por não ter apoio, ele fala que ele está sofrendo uma perseguição política e então ele deixa a presidência. E aí quem assume a presidência é o seu vice. O vice dele é o João Goulart, que é muito conhecido como o Jango. Nesse momento, o Jango ele estava na República Popular da China, em uma delegação responsável por aproximar os eixos socialistas do Brasil. E aí, os militares eles já começaram a observar o posicionamento do Jango e começou a perceber que ele tinha um inclinamento para o lado comunista, um lado socialista. Então, eles começavam a acusar ele de comunismo. E falaram para ele que ele não poderia assumir a presidência, porque ele estava com ideais socialistas e comunistas. Mas aí, no dia 7 de setembro de 1961, o Congresso Nacional ele vota e faz com que o Jango ele consiga assumir a presidência. E aí ele assume a presidência normalmente, só que ele começa, gente, a implementar o plano trienal. O que é o plano trienal? É um plano que ele tem como desenvolvimento econômico e social é, reformas. Então, tipo, esse plano ele tem como foco algumas reformas no Brasil, para que o Brasil ele pudesse crescer cada vez mais no âmbito industrial. Então, eles começaram a implementar revolução agrária, reforma agrária, na verdade, desculpa, reforma universitária, reforma bancária, reforma monetária. E aí as pessoas começaram a pensar que ele estava tentando implementar o comunismo no Brasil. E o comunismo, ele era visto como um inimigo, porque ele era visto como se fosse o maior inimigo que as pessoas poderiam ter. Era um presidente tentar se inclinar para o comunismo. E aí as pessoas vão então para a rua e fazem a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O que significa essa marcha? Era uma marcha que ela tinha como intuito
focar para que o comunismo ele não entrasse. Então era como se fosse assim, o pessoal estava se manifestando, mostrando que eles não seriam países comunistas. E aí eles até colocam aqui, ó, o Brasil não será uma nova Cuba. E aí com isso, o Jango, ele então, ele é expulso do poder, ele é deportado para o Uruguai, então os militares eles entram no poder. E aí começa então essa parte, né, esse momento que a gente vai falar hoje, que é a parte da revolução do regime, né, do regime militar. E aí pode passar o slide. Aí. E aí, gente, a gente chega em 19... Volta. E aí a gente chega em 1964. Em 1964, a gente tem a instauração, né, a instauração do bagaço, que foi o momento que começou, então, essa revolta, né, essa ditadura militar no Brasil. Nesse momento, quem assumiu foi o Castelo Branco. E aí o Castelo Branco ele já deixou bem claro que as pessoas que fossem oposição, as pessoas que fossem contra o regime que ele estava tentando implementar, eles sofreriam graves penas. E um exemplo dessas graves penas que as pessoas começaram a passar foi no primeiro dia de mandato. Quando ele foi fazer o discurso de posse, ele muitas coisas no Brasil estavam tendo revoluções. Então, assim, ó, no dia que ele fez o discurso de posse, a UNE, né, que é a União Nacional dos Estudantes, ela estava fazendo uma manifestação lá no Rio de Janeiro. E aí ela sofre um atentado, onde eles colocam fogo na UNE. Então eles já mostraram assim, ó, quem for contra, a gente vai fazer alguma coisa. O mesmo aconteceu em Pernambuco. Lá em Pernambuco, muitos estudantes, pessoas que eram contra o sistema de regime militar, elas começavam a se manifestar. Então, no mesmo dia dessa manifestação, duas pessoas já foram mortas, que foi o Rocha Aguiar e o Jonas José de Albuquerque. Eles foram mortos ao longo dessas manifestações. E com isso, é, muitas pessoas elas começavam a tentar mostrar que estavam indo contra. Um exemplo, gente, é os artistas. Nesse momento, a Nara Leão ela faz uma música mostrando que ela está contra o regime, que é essa música aqui eu vou tentar colocar para vocês escutarem. Então, nesse momento, ela fala que podem me bater, podem me prender, mas eu não vou mudar de opinião. Então, ela estava falando que ela não mudaria a opinião dela frente a esse novo regime que estava começando a ser implementado. E esse regime, ele vai entrar junto com vários outros momentos da história. Como a gente está estudando mais com foco na UNB, eu acho importante que a gente saiba o que aconteceu na UNB nesse período também. A UNB ela tinha 2 anos de fundação. Então, em 1964, os militares eles entram no campus da UNB de Brasília e lá no campus eles tiram o reitor do poder, que era o Anísio Teixeira, um dos fundadores da universidade. Então, logo no início, a universidade ela já começa a sofrer esses ataques dos militares. E aí os artistas eles vão se manifestando, vários alunos também. E aí o Costa e Silva ele percebe que ele vai ter que fazer alguma coisa para poder conter as pessoas. Alguma coisa tem que ser feita para que o regime ele seja implementado. E aí o que ele faz? Ele começa a implementar os atos institucionais. Esses atos institucionais, eles são diplomas emitidos pelo Poder Executivo, onde eles vão estar tentando modificar um pouco as constituições. Lembrando que nesse momento a gente tinha a Constituição de 1947, e aí eles vão começar a implementar alguns desses atos. Eu não vou adentrar tanto nos primeiros atos, que são o 1, 2, o 3 e o 4. A gente vai apenas falar por cima, mas aí a gente vai focar no 5, que é o que mais cai. Aí, Karen, você pode passar. Aqui nos atos institucionais, a gente teve o primeiro, que foi o que conferia ao presidente que ele poderia modificar a Constituição, alguns pontos da Constituição. Ele suspende os direitos políticos e também ele dá o direito do presidente cassar mandatos. Esses mandatos, eles eram mais das pessoas que trabalhavam no legislativo.
Por quê? Porque o legislativo, os atos institucionais, gente, eles foram criados nos dois períodos, tanto no Castelo Branco como no Costa e Silva, tá bom? Aí, ó, no AI-1, ele confere ao presidente esses poderes de caçar mandatos, e esses mandatos, eles são legislativos. Por que foi o legislativo? Porque o legislativo, ele é aquele que ele vai criar e vai votar algumas leis. Então, muitas pessoas iam contra ao que o presidente atual, né, que era o Castelo Branco, ele queria colocar na época, e aí ele veta. Então, ele tira muitas pessoas desse mandato e eles eram suspensos durante 10 anos. Então, durante 10 anos, ele poderia caçar o mandato dessa pessoa. O AI-2, ele é a eleição indireta. Então, nesse momento, as pessoas não poderiam mais votar diretamente para o presidente da República. E também ele vai fazer a extinção de partidos políticos. Nessa época, os únicos partidos políticos que existiam eram a Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional. Essa aliança era o que ficava do lado dos militares. E a gente tinha do outro lado o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. O terceiro, ele vai fazer eleições indiretas para governadores e prefeitos de capitais. E por que que isso é importante para os militares? Porque vocês percebem que a ditadura, o Castelo Branco... Gente, talvez eu estou trocando os nomes, vocês estão me ajudando aqui mesmo. Viu? Nesse momento, era importante que todo o país estivesse articulado. Então, vamos supor que ele está aqui em Goiânia. Então, para que a pessoa que está comandando Goiânia, ela siga os mesmos passos, ela tem que ser alguma pessoa que o presidente quer que seja. Então, todos os estados, né, eles vão ser comandados por alguma pessoa que o presidente vai indicar. No AI-4, ele vai dar, então ele dava ao governo poderes para elaborar uma nova Constituição. Então, a Constituição de 47 ela já deixa um pouco de lado e eles começam então a escrever uma nova Constituição, a tentar implementar algumas coisas. Pode passar o slide. Nesse momento, o Castelo Branco ele sai do poder e quem fica no lugar dele é o Costa e Silva. O Costa e Silva ele entra já com uma visão mais desenvolvimentista. O que isso quer dizer? Ele tenta implementar no Brasil mais indústrias, mais empresas, tentando fazer com que o Brasil ele aumentasse o PIB. Então ele começa a trabalhar trazendo novos recursos para o Brasil, tentando trabalhar com exportação, e aí ele vai entrando nesse movimento. Com isso, em 1967 surge o movimento Tropicalia. Né? O tropicalismo ele também cai muito no PAIS. Gente, quem está fazendo o PAIS 3 pode estudar tropicalismo, porque vai cair muito. E o que foi o tropicalismo? O tropicalismo ele é um movimento de ruptura da música brasileira. Eles começaram, então, a pegar alguns aspectos da música estrangeira e começaram a brasileirar ele. Então, eles começaram a... Foi o período que teve a música popular brasileira. Ela começou a entrar cada vez mais. Eles começaram a colocar música erudita também. Então, eles começaram a mesclar esses dois movimentos. E com isso, vocês podem perceber também que eles vão continuar com o que a Nara Leão fez. A Nara Leão, ela vai fazer essa música de opinião, né? Então, ela vai tentar fazer com que a voz dela seja ouvida. E eles vão usar a mesma coisa. Eles vão fazer através das músicas, eles vão tentar cada vez mais falar o que está acontecendo no mundo. Então, eles vão fazer essa posição, né? De relembrar o Brasil antigo e o Brasil atual, o que está acontecendo atualmente, e eles vão mesclando com novas músicas. Então, tem até uma música do Caetano que ela fala bem assim: Viva a bossa nova, sa, 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 sa. Esse sa, 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 sa é o som da metralhadora. Né? Então, eles interpretam dessa forma. Eles estavam interpretando desse jeito. Com isso, surge também o movimento hippie. O movimento hippie, ele era um movimento mundial, onde as pessoas elas tinham como foco essa liberdade. Então elas tentavam se manifestar cada vez mais. E aí os alunos eles começam a o novo presidente é o Costa e Silva, tá? Aí os alunos ele teve a morte do Edson Luiz, que era um aluno militante,
Ele morre com um tiro no peito, e nesse momento, os alunos eles começam então a fazer manifestações contra esse período. Aí o que que acontece? Lá na UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, estava tendo um congresso, e nesse congresso cerca de 700 alunos foram presos, e também na UNB. A UNB ela foi invadida. Uma música que representa muito esse tempo é a Cálice, exatamente. Então essa música representa bastante. A UNB ela foi invadida porque tinha um aluno, que era o aluno Onestino Guimarães, ele é estudante de geologia, e aí, gente, ele liderava a Federação dos Estudantes. A Federação dos Estudantes, ela tinha esse posicionamento, né, dos alunos se manifestarem sobre o que estava acontecendo, e aí o Onestino, ele é preso. Ele foi preso cerca de 4 vezes. E aí é nesse período que o Costa e Silva ele vai implementar o AI-5. O que que foi o AI-5? O AI-5 ele é o ato institucional mais rígido da ditadura, o mais sangrento, porque ele vai colocar algumas medidas que não estava tendo ainda. E que medidas são essas? Ele vai suprimir os direitos políticos, ele vai proibir manifestações políticas. Então, os alunos que estavam se organizando para fazer manifestações, eles não podiam mais, porque o AI-5 ele cortava totalmente. Então, não vai ter mais essa manifestação. Ele suspende o habeas corpus. O que que é o habeas corpus, gente? O habeas corpus é o direito da pessoa ter um advogado. Então, se você foi preso, você vai ter um advogado. Esse advogado vai tentar o habeas corpus para você poder ser solto. Então, nesse momento, não tinha mais. Se você for preso, você só vai ser solto se os militares quiserem te soltar. Então, foi nesse momento que muitos alunos, eles acabavam sendo presos, muitos opositores, muitas pessoas que eram artistas. E aí os artistas também, eles tiveram proibições, como, por exemplo, a proibição da arte e a proibição das manifestações culturais. Então, todas as novelas, jornais, textos, livros, músicas, para serem publicados, eles deveriam passar pelo órgão de avaliação da ditadura, e nesse órgão eles colocavam um carimbo para falar se poderia ser publicado ou se não poderia. E aí, aqui eu coloquei até uma foto, gente, da vez que invadiram a UNB. Aqui são alunos da UNB que foram presos. E aí o Onestino ele foi preso pela 4ª vez. Não, esses 700 alunos, eles foram presos cumprindo também o AI-5. Então, através do AI-5, esses alunos eles começaram a ser presos, e o Onestino ele vai ser preso depois do AI-5. Então, é com o AI-5 que o Onestino é preso, ele não tem direito ao habeas corpus, e aí ele morre, matam o Onestino. E aí, momentos spoiler para vocês que estão fazendo paz. Em 2018, esse movimento ele completou 50 anos da invasão da UNB. E aí a UNB foi e publicou um texto falando sobre esse movimento. E aí no texto ela colocou o seguinte título: Relembrar o passado para não repetir o futuro. E no mesmo ano esse foi o tema da redação. Então, assim, fiquem de olho no site da UNB, porque tem vezes que eles publicam, gente, coisa que vai cair na prova e vocês não estão vendo. Então, dá uma olhada assim no site, nas publicações da UNB, no site oficial, para vocês terem uma ideia. A USP, ela também foi invadida, a Universidade de São Paulo. E aí, quando a USP é invadida, os alunos que foram mais atacados foram os alunos de ciências sociais. E nesse período, as ciências sociais ela era noturna. E aí, o que que acontecia? Os militares chegavam lá, desligavam as luzes, e quando a luz acendia novamente, alguns alunos não estavam mais na sala. E uma forma deles se protegerem foi através de uma frase. Então, eles falam, não solta a minha mão. Quando eles falam não solta a minha mão, eles faziam uma corrente e seguravam uns aos outros. E aí, nesse momento, quando as luzes se acendiam, os alunos estavam todos juntos, porque os militares não conseguiam tirar um de cada vez, entendeu? Então, também essa foi uma forma dos alunos eles se manifestarem. Pode passar, Isaac. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem pedir para me falar mais devagar,
que aí eu vou falando, se tiver algum ponto que vocês querem saber também, vocês podem falar. É, a Brenda fez uma pergunta, mas eu vou responder um pouquinho mais na frente, tá bom, Brenda? Parou de apresentar. É que tinha gente querendo entrar, eu pensava que ainda estava esperando. Já era. Ah, tá, pode colocar então. E assim, gente, esse momento ele continua tendo a Guerra Fria. Então, muita coisa que estava acontecendo, eles faziam pensando no comunismo, porque eles não queriam que o comunismo fosse implementado no Brasil. Eles tinham esse pensamento que o presidente poderia implementar. Então, eles começam a fazer esses movimentos, né? Esse regime para tentar de fato travar essa ameaça que estava podendo vir. E outra coisa, também estava tentando levantar a economia do Brasil. Nesse momento, o Brasil estava muito baixo e eles começam a tentar implementar. Com isso, o Costa e Silva ele adoece. E quando ele adoece, quem fica no lugar dele é o Médici, que é esse cara que o mouse está em cima, esse de cima. E aí, quando o Médici entra, ele continua com o mesmo pensamento do Costa e Silva. Então, o AI-5 continua sendo usado, ele continua tentando trazer essa visão de desenvolvimento para o Brasil, e é na parte dele que é a parte que entra as partes boas, assim, da ditadura. Por quê? Porque nesse momento é o momento que o Brasil ele tem o maior crescimento econômico, que ele ficou até conhecido como milagre econômico. E o que foi esse milagre? Foi quando o Brasil ele teve o PIB de 12% ao ano. Então, o PIB do Brasil cresceu muito, muitas empresas começaram a chegar no Brasil, a parte financeira do Brasil estava circulando muito dinheiro, né? Tava dando muito certo, mas isso não quis dizer que acabou a desigualdade. Pelo contrário, o dinheiro ele foi todo concentrado na mão das pessoas que já tinham. Então, as pessoas que tinham empresas, as pessoas que tinham firmas, foram o pessoal que estava tendo mais dinheiro ainda. E nesse momento, no ano 70, foi o ano em que o Brasil ele ganhou o tricampeonato, né, mundial de futebol. Então o Brasil ele estava ganhando o campeonato e por ganhar esse campeonato, as pessoas elas começavam a, a esquecer um pouco, sabe, essa parte assim de oposição. O pessoal tava tipo a começar a apoiar, então, tá dando tudo certo, tal. E aí eles começavam, e aí foi nesse momento que o Médici, ele pega e implementa a parte mais brutal da ditadura. Então, foi nesse mesmo ano que teve a parte boa, mas foi nesse mesmo ano que as coisas começaram a endurecer mais. De que forma? Muitas pessoas que eram contra o regime, eles eram presos. E esses presos, eles poderiam ser presos nas cadeias normal, ou eles poderiam ser exilados, mandados para outros países. E aí, muitas pessoas estavam sendo mandadas para outros países, e um grupo de esquerda, ele pega e pede, então, para que algumas pessoas que foram exiladas voltassem para o país. Só que eles não tiveram sucesso. Então, o que, que eles fazem? Eles vão lá, se organizam e fazem um sequestro com o embaixador americano, que é o Charles Elbrick, que é esse de baixo. Nesse momento, o Charles Elbrick, ele fica 3 dias sequestrado com o pessoal, e eles falam que só vão soltar o Elbrick se alguns presos políticos voltassem e fossem soltos. E aí eles conseguem com sucesso, e aí eles liberam 17 pessoas, que é o pessoal que está aqui do lado, todas essas pessoas juntas. Pode passar o slide. Tá. E aí, agora, respondendo a pergunta da Brenda. A Brenda perguntou se os órgãos de repressão faziam parte do AI-5, e faziam. Nesse momento, o Médici, ele implementa, então, o DOI-CODE. O que é o DOI-CODE? Eles são dois órgãos. É o Destacamento de Operações e Informações e o Centro de Operações de Defesa Interna. O DOI-CODE, ele era como se fosse um centro de entrevistas. E aí o pessoal, ele era convidado para ir no DOI-CODE para poder
prestar depoimentos. Então, muitos opositores iam para o DOI-CODE e quando eles chegavam lá, eles tinham que falar o que eles sabiam sobre as pessoas da opressão, se tinha algum movimento que estava se organizando. E algumas dessas pessoas, elas eram torturadas. Então, é nessa parte que começam as torturas. E aí as torturas, elas são afogamentos, pau de arara, choque elétrico, tem também agressões sexuais com animais, né? Colocam animais nos corpos. E aí o que ficou mais conhecido, e aí nessa parte, quem assume é o general Geisel. O Geisel, ele entra no poder e aí ele começa a fazer uma abertura lenta, gradual e segura. Essa abertura não significa que a ditadura está acabando agora, não. A ditadura ela está dando uma amenizada, está começando algumas coisas mudarem, mas ela continua ainda nessa linha bruta. Em 1975, a gente tem um episódio muito, muito conhecido da ditadura, que é o assassinato do jornalista Vladimir Herzog. O Herzog, inclusive, ele já foi até obra do Paz, ele era obra do Paz de 2016, 2018, do subprograma, e aí eles falavam um pouco do Vladimir. O Vladimir, ele era jornalista da TV Cultura de São Paulo, e ele era militante judeu e também ele era filiado ao Partido Comunista Brasileiro, do Brasil. E ele lutava, enfim, pela essa liberdade de opinião na ditadura. Ele publicava textos, e pelos textos que ele publicava, ele acabou sendo convidado para o DOI-CODE. Quando ele chega no DOI-CODE, ele é assassinado, e aí os militares falam que ele cometeu um suicídio. Só que pela foto, pela inclinação dos pés dele, dá para perceber que não foi suicídio, que foi armado. E aí, alguns presos que estavam lá no momento relatam que ele gritou, estava tendo essa agressão física com ele. E aí o padre, e aí a igreja, ela começa a perceber então o que está acontecendo, sabe? E a igreja, ela tem um papel importante. Tanto que vocês podem perceber que lá no começo, a igreja ela apoiou que o Jango ele saísse do poder, e agora a igreja está apoiando que esse regime acabe. E aí, o Dom Paulo Evaristo Arnes, ele começa a fazer missa em intenção dos presos políticos e também das pessoas que estavam sendo mortas. Então ele começa a colocar na intenção da missa o nome dessas pessoas, e quando ele fica sabendo que o Vladimir foi morto, ele faz uma missa de celebração para ele. E nessa missa reúne cerca de 10 mil pessoas, lá na Praça da Sé. E esse momento foi, eu acho que foi a primeira manifestação, assim, pública, onde reuniu muitas pessoas e as pessoas foram, sabe? E foi através desse momento que as coisas começaram a ter modificações. Pode passar. Aí, gente, a gente chega em 1976. 1976 e 1985. E aí, gente, esse momento de histórico, ele é um momento assim, muito de data. Então, pode ser que fique assim, um pouco cansativo para vocês ficar só vendo a data, o que aconteceu, mas aí vocês vão ver que lá no final eu vou fazer uma recapitalização. Eu já quase não sai. Vou voltar um pouco tudo assim para fazer um apanhado geral, para vocês entenderem tudo que está acontecendo, tá? E como pode ser cobrado. Nesse momento, ele começa já continuando com as opressões. E aí morre o Manuel Fiel Filho, que ele era um operário, ele morreu no DOI-CODE também. E aí os militares eles começam a aplicar bombas. Essa época é a época que começam as bombas. E aí eles colocam bomba lá na Associação Brasileira de Imprensa, eles colocam bombas na OAB, e eles colocam bomba também na casa do Roberto Marinho, que ele é um jornalista e presidente da Globo. E nesse momento, e as bombas que eles colocavam às vezes culpa nos opositores. Então eles falavam que a oposição estava colocando bomba para incriminar o regime. Tem muito isso também. E nesse momento, o Dom Hipólito, o bispo Dom Hipólito, ele é sequestrado. Quando ele é sequestrado, ele sofre agressões físicas, e essas agressões físicas que ele sofre, a igreja também continua a se posicionar com isso.
Pode passar. Tá. Aí a gente chega em 1977. Em 77, os alunos, eles, lá de São Paulo também, eles quebram o AI-5, então eles, tipo, desobedecem uma das regras do AI-5. Vocês lembram que o AI-5 ele fala que não pode ter manifestações, né? Ele faz essa proibição. Nesse momento, os alunos, eles ignoram isso e eles vão para a rua. Quando eles vão para a rua, eles começam a mobilizar todo o país. Então, todo o país para, e cerca de 80 mil alunos, eles entram em greve. Essa greve atingiu também a UNB. A UNB ela também parou, e a greve que foi feita pela UNB foi para pedir que as agressões parassem e que a dignidade dos alunos e dos professores fossem respeitadas. Então, muito do que aconteceu durante esse tempo, os alunos eles tiveram esse foco, sabe? Tiveram essa presença também. Em 78, chega ao fim o AI-5. O AI-5 ele acaba e aí entra em vigor o AI-11. O AI-11 ele veio para revogar tudo que o AI-5 falava. E aí chega ao fim, então, a tribuna da imprensa. Então, muita coisa que a imprensa não podia publicar foi publicada em 78. Então, tinha texto desde 1969, tinha textos e eles publicaram todos esses textos. Pode passar. Em 79, o Figueiredo ele assume e aí ele sanciona a lei da anistia. O que era a lei da anistia? Era uma lei que falava que os presos políticos e exilados eles poderiam voltar para o Brasil. E aí ele coloca em vigor essa lei, mas a lei ela não vai ser feita assim de uma hora para outra. Vai ser aos poucos. Então, aos poucos vai voltando alguns presos políticos, algumas pessoas vão voltando para o país. Nesse momento, também começam a surgir novos partidos, como, por exemplo, o Partido Popular, o, o Arena, também entra o MDB, e o MDB ele vira PMDB. Aí, quando foi em 81, a gente teve em 80, na verdade, a gente teve o Partido dos Trabalhadores, que foi o PT. Então, a anistia ela valia tanto para os políticos, como também para qualquer outra pessoa que foi exilada. Artistas, é, estudantes, qualquer pessoa que tenha sido exilada, ela vale. Aí, em 1980, surge o PT. Tá? Em 1981, dois militares eles colocam uma bomba em um carro lá no Rio de Janeiro. Só que essa bomba ela estoura antes do tempo. E aí ela acaba matando dois militares. E aí o pessoal descobre que todas as bombas que foram implementadas até então tinham sido por militares. Em 1982, surge então a primeira eleição direta para governador. Cerca de 48 milhões de eleitores vão até as urnas para escolher quem vão ser os seus governadores nesse momento. Pode passar. E aí, gente, essa é a parte assim que o regime ele começa então a terminar. Por quê? Porque nesse momento o deputado Dante de Oliveira, que é esse de óculos e de barba, ele faz um projeto, ele cria uma emenda constitucional, onde ela vai pedir a eleição direta. Essa eleição direta, ela tem como foco os presidentes. Então, ele pede que as pessoas consigam votar para os seus presidentes, escolham, né, o presidente que vai estar liderando elas agora. Só que aí, o... Deixa eu só ver aqui. Só que aí, gente, a Câmara, ela derruba essa emenda dele, e por causa de 22 votos. Tipo, faltou 22 votos para poder ser aprovada, e aí continua as eleições indiretas. Mas nesse caso, quem entra no lugar para poder ser presidente é o Tancredo Neves. Nesse momento, todos os partidos já participavam da eleição indireta. O único partido que não participou foi o PT, porque o PT falou que não queria participar da eleição indireta. Então ele fica de fora nesse momento. E aí, em 1985, o Tancredo ele é eleito
E quando ele é eleito, ele morre antes da véspera. Então, na véspera dele assumir, ele morre, e aí quem fica no lugar dele é o seu vice, que é o José Sarney, e aí o Sarney ele começa a ir acabando com esse regime. Foi bem lento, foi bem devagar, mas aí o regime ele acaba nesse momento, junto com o Sarney. E aí, agora fazendo essa foi o resumão da ditadura. Gente, deixa eu só olhar aqui rapidinho. Só um instante. E aí, deixa eu ver. Eu acho que eu coloquei na folha. Tem só um momento que eu tô olhando aqui. Calma aí. Jazinho responde. E aí, nesse momento, a gente começa, então, a acabar com a ditadura. Pontos que a UNB ela pode cobrar de vocês, quando vocês forem fazer, então, a prova. Pode ser que a UNB cobre a parte cultural. Sempre ela vai cobrar muita parte cultural, que é a parte que ela fala sobre como foi que os artistas se organizaram. A Tropicália ela vai cair bastante, então foquem bastante nesse ponto de Tropicália. Outro ponto também que pode cair muito é a parte do DOI-CODE, sabe? O DOI-CODE, principalmente com a parte da repressão, muitas pessoas elas começavam a se manifestar. Só um instante. O José Sarney ele é do Movimento Democrático Brasileiro, é o MDB, que nesse momento já é o PMDB, respondendo o Guilherme. Tá? E aí, fazendo essa recapitalização, pontos que eu acho que pode ser importante para vocês. Sempre que vocês estão fazendo alguma prova destinada para alguma universidade específica, essa universidade ela gosta de relembrar então a história dela. Então, busquem saber o que aconteceu, né, nesses momentos, principalmente essa parte de 64, quando o primeiro reitor, né, que foi o Anísio Teixeira, ele sai do poder. Essa parte também de 68, quando a UNB é invadida e teve então essa agressão com os alunos, e depois também busquem essa parte depois que foi a parte da manifestação, onde teve, e inclusive ela até relembrou um pouco disso na redação do Paz 3. Lá no Paz 3 ela relembrou nesse momento que eles passavam, no Paz 3 de 2018. De outra forma mais ampla, eu acredito que, deixa eu ver, de outra forma mais ampla, o ato institucional que pode ser mais cobrado é o ato institucional 5, porque ele de fato é o ato institucional assim que teve mais regras, né, nesse momento. E aí vocês podem ir mandando perguntas também, que eu vou respondendo. O Pedro Henrique ele perguntou o que era o DOI-CODE. O DOI-CODE ele era o Centro de Destacamento de Operações. Ele tinha como foco controlar informações e também reprimir os opositores, porque nessa época muitas pessoas já estavam se organizando. Vocês lembram que quando teve o movimento hippie, ele fez com que as pessoas elas abrissem esse olhar para a política. Então elas começavam a ter essa nova visão, a tentar se implementar, a tentar dar esse olhado do que estava acontecendo. E aí, com isso, muitas pessoas começavam a, a publicar músicas, a publicar textos,
E com isso, o DOI-CODE, ele convidava essas pessoas que eram oposição para poder reprimir elas, para poder dar aquela freada. Inclusive, o pessoal que está fazendo o PAS 3 vai fazer o PAS 3 esse ano. Tem uma música que foi colocada como obra, que é a música Solange. A música Solange, a primeira versão dela, a versão original, ela foi feita é, para a pessoa que dirigia, né, o centro de repressão, de censura, que era a Solange. Então eles falam assim, Solange, eu até tento falar, mas você me cala. Então era isso, né, de tipo, eles tentar escrever uma música, mas a música não ser aceita por causa da ditadura. E aí eles, então, começavam a mapear, eles começavam a colocar essas novas roupagens nas músicas para que a música conseguisse ser publicada. O doicode era o que realizava a censura. Então era lá no doicode que tinha as torturas, né, os afogamentos, tinha também a parte da cadeira elétrica, toda essa parte foi no doicode que acontecia, tudo isso. Eu estou vendo aqui se eu esqueci alguma coisa para falar para vocês, mas acho que é isso, basicamente. Karen, quer falar alguma coisa? Fantástico. É muito, eu falo muito, né, gente? Aí eu vou perdendo. Principalmente da Solange. Não, só lanche, todo maluco fala só lanche. Então, gente, as obras, quem fala muito sobre redação é a Malu, né? A Malu sempre fala sobre o repertório, que, tipo, é bom que vocês coloquem no repertório de vocês músicas, coloquem no repertório de vocês textos, etc. E sim, vocês podem usar. Sempre que for um tema assim, que envolva isso, vocês podem estar usando algumas dessas obras. Inclusive, é bom vocês fazerem um levantamento das obras do Paz, e aí quando vocês forem estudar, vocês podem colocar assim, ó. Aí vocês podem colocar o seguinte, vamos supor. Ah, a música, a música Solange, ela ocorreu na ditadura militar. Então, sempre que tiver algum tema relacionado, eu vou usar a música Solange. Ah, deixa eu pensar outra que falou. A outra obra, que é a obra Seu Foar e o Estrelo, né? Seu Estrelo e o Fado Terreiro. Ela fala sobre manifestações culturais do Nordeste, fala sobre o mito brasiliense. Então, sempre que tiver alguma coisa assim que dê para vocês colocar, vocês podem estar colocando. Deixa eu ver. O primeiro a assumir depois do voto direto foi o Sarney. O Sarney. Depois do Sarney. Então, o DIP da era Vargas. Eu vou pedir ajuda para os universitários aí, gente. Não estou lembrado do DIP. Cadê a Karen? Eu não sei. DIP da era Vargas. Eu não lembro do DIP. Na verdade, É o gente, ó, departamento tem de muito. imprensa e propaganda, meu anjo. De acordo com a De Malu, quê? imprensa e propaganda. Então tem sim. Gente, é porque a pessoa já tá idosa, assim, sabe? Já tem tempo. E aí algumas coisas a gente vai esquecendo. Mas era repressão também? Fazer a repressão, né? Ajuda. Então tem. O Guilherme falou assim, ó, o DIP era quem censurava na era Vargas. Então tem sim, porque... não, calma aí, vamos voltar um pouco. O DOI-CODE, ele não pode ser visto como o DIP. Por quê? Porque o DIP, ele é quem censurava na era Vargas, segundo os universitários aqui. O DOI-CODE, ele era mais uma repressão com as pessoas. Então, quando as pessoas elas passavam pelo DOI-CODE, era mais assim, eu tô liderando um movimento estudantil. Eu estou liderando um movimento junto com o Partido Comunista aqui. Ou senão eu estou organizando alguma coisa para o pessoal fazer. Aí essas eram as pessoas que o DOI-CODE ele organizava. Quem ficava responsável pelo órgão da censura
era outro departamento, que é o departamento liderado pela Solange. Inclusive, se vocês não sabem qual é o departamento liderado pela Solange, vocês vão ter que assistir a aula que a gente fez no MID, do PAS 3, e também vocês vão ter que ir lá na plataforma, porque na plataforma a gente colocou. Ó, já fiz um jabá de youtuber aqui para vocês. Oi, tudo bom? Tudo bem. Então, eu queria saber uma opinião pessoal aqui, em relação a muita gente que fica falando, além das pessoas, né, que ficam pedindo intervenção militar e tudo mais, que apoiam o Bolsonaro, das muitas pessoas que ficaram falando que essa é uma ditadura disfarçada, que a gente está vivendo uma ditadura disfarçada. Eu queria saber como você vê. Desculpa que eu tô pedalando aqui enquanto eu escuto. Queria Não, o saber como pessoal é você. muito atleta, né? Eita! Começou hoje Ninguém só, fala começou muito. hoje. Mas aí eu queria saber como você vê essa similaridade e perspectiva daqui pra frente em relação a essas semelhanças ou diferenças, sei lá. Então, gente, isso vai muito do posicionamento político de cada um. Porque, tipo assim, cada pessoa que tem o seu posicionamento político, ela vai interpretar de uma forma. Esse período, tanto que quando vocês vão estudar ele, ele pode ser colocado de duas formas, tanto ditadura militar ou como regime militar. Depende dessas duas formas. A gente que está estudando, assim, a gente coloca em pauta os dois lados. A gente coloca tanto a parte que teve esse crescimento econômico, as partes boas, porque a gente tem que falar que realmente teve esse crescimento econômico do PIB, né? O PIB cresceu 12% ao ano, teve esse aspecto de pertencimento brasileiro, né? Os moradores, o pessoal aqui começou a se sentir mais brasileiro, porque por causa de ter ganhado a Copa e também por muitas coisas que estavam sendo implementadas. E também teve esse momento de ditadura. Por que teve essa ditadura? Por que é vista como ditadura? Porque teve essa opressão com as pessoas, porque as pessoas elas não conseguiram mais se posicionar politicamente por causa de muita coisa e também por causa que o sistema ele foi modificado. Então, antigamente, a gente tinha o presidencialista, né? Era o democrático. Depois, nessa parte da ditadura, já começa a ser indireto. Então, as pessoas não tinham mais esse poder de votar em quem elas queriam. Elas não tinham mais também. Muitos poderes foram cortados, como, por exemplo, a cassação dos mandatos, né, lá no AI-1, que foi do Legislativo. Então, por isso que é visto muito como essa parte da ditadura. Depois que é implementado o AI-5, continua sendo visto por causa da opressão que as pessoas passaram. Então, se você está liderando o movimento, você vai lá para lá, talvez você não volte, porque você pode ser morto. Então tem tudo isso. O momento atual é um momento assim meio complicado de falar. Por quê? Porque em 2018, quando estava tendo as eleições, o pessoal falou muito do Bolsonaro, né? Falou muito aquela coisa assim, o Bolsonaro ele vai implementar essa ditadura no Brasil e tal. E muitas coisas da ditadura foram relembradas, como, por exemplo, uma nova frase que parafrasearam os alunos da USP, que foi a frase ninguém solta a mão de ninguém, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Eles relembraram também a frase do Herzog, porque quando o Herzog foi morto, eles carimbaram nas notas de R$ 1 quem matou Herzog. E aí, quando a Marielle morreu, mataram a Marielle, começaram a colocar a frase, né? Quem mandou matar Marielle? Então, vocês percebem que algumas coisas foram sendo trazidas. O Bolsonaro, ele tem esse aspecto, assim, porque ele relembra muita coisa ruim da ditadura, como, por exemplo, ele faz saudação para os militares da época, também ele fala sobre, tem até uma frase que ele fala que o erro da ditadura foi ter torturado e não ter matado mais pessoas, então, muito isso pode falou do Ustra também. O Ustra, gente, ele torturava as pessoas sexualmente. Então, assim, as mulheres, eles colocavam ratos, cobras, ratazanas nas mulheres e tal, para fazer essa tortura com elas. E aí tem essa parte, né? Só que o que a gente tem também, hoje a gente também tem que lembrar que a gente tem os outros três poderes, né? A gente tem o executivo, o legislativo, tem o judiciário. E aí eles vão freando ele e até o momento assim não
tá essa ditadura ainda, né? Tá só alguns posicionamentos que a maioria não concorda, que a gente não concorda com ele. Tentei ser imparcial. Amei, Ana Vitória. É, deixa eu ver mais alguma coisa. Então, gente, ó, quando vocês estiverem estudando, e visão geral do mundo, né? A visão geral do mundo, gente, também teve muito aquela coisa da treta do mundo. Por quê? Porque o mundo ele continuava dividido. Então, nesse período de 1964 até 1985, o mundo ele ainda estava passando pela Guerra Fria. Então, estava tendo ainda todos esses conflitos. E aí, os Estados Unidos ele deu apoio para o Brasil. Ele falou assim, ó, se vocês quiserem tirar o Jango do poder, a gente vai estar junto. E aí a gente vai fazer de tudo para tirar ele. E aí, em muitos momentos, o Brasil ainda teve esse apoio durante o regime, ele teve esse apoio do, dos Estados Unidos. Gente, a outra aqui, ó. Cadê? Perdi o nome do menino. O Guilherme já está perguntando se a Dilma sofreu golpe. Aí é a aula de atualidades, galera. Isso aí a gente faz outra aula para falar esse assunto. Ah, e do tropicalismo, outra coisa, gente, o tropicalismo, ele começou em 67 e ele foi até 68. E por que ele foi só até 68? Porque foi nesse ano que o Caetano Veloso e o Gilberto Gil eles foram exilados. E aí, quando eles são exilados, o movimento ele começa a dar uma enfraquecida. Então, as pessoas elas já deixam de ser o movimento tropicalismo, né, a Tropicália, e aí eles começam a partir individualmente. Mas o pensamento deles continua. E aí eles se baseiam muito na parte dos Beatles, né, que os Beatles estavam surgindo nessa época. E aí ele se baseia um pouco neles, e aí continua. O movimento hippie também. Tudo isso. Vocês têm mais perguntas? E o que foi a junta militar? Então, a junta militar, ela foi lá no comecinho. Lá no começo, o, o Jânio Quadros, ele renuncia, ele sai da presidência, e quando ele sai da presidência, quem vai ficar no lugar dele é o vice. O vice é o Jango. Só que nesse momento, o Jango, ele estava na República Popular da China. E aí, nesse momento, ele estava tentando fazer uma aproximação dos eixos socialistas com o Brasil. Aí já estava acontecendo a Guerra Fria, e aí os militares, eles falaram, cara, se o Jango ele começar a querer trazer os eixos socialistas para o Brasil, a gente vai ficar como se fossem os traidores dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai ver a gente como traidor, e eles podem até atacar a gente também. Então, os militares, eles se juntam, e eles começam a se organizar. E essa organização é a organização que pede para o Congresso para que o Jango ele não assumisse. Só que o Congresso ele deixa o Jango assumir. Aí vocês lembram que tem o plano trienal, né? Que foi aquele plano onde o Jango ele tentou fazer reformas no Brasil, reforma agrária, reforma universitária, bancária, monetária. E através dessas reformas, as pessoas começaram a pensar que ele estava querendo, enfim, implementar o comunismo. Aí os militares eles usaram essa junta, que foi essa organização que eles fizeram, para conseguir tirar ele do poder. Aí eles tiveram o apoio da igreja. A igreja foi muito importante para poder que isso acontecesse. A população, de modo quase todo, né, que eram principalmente as pessoas que tinham mais dinheiro, e aí eles conseguem, então, esse apoio da população. Quando eles têm esse apoio da população, através da marcha, né, que eles fizeram a marcha de Deus pela família, marcha com Deus pela família. E através desse apoio da marcha, eles conseguem, então, implementar esse golpe civil-militar, que dá origem, então, ao regime militar ou à ditadura militar, como vocês preferirem. Mas, resumindo tudo, a junta é uma organização militar que
que fez com que o regime fosse implementado. Tá. Então, acho que é isso, gente. Aí, se vocês tiverem mais alguma pergunta, vocês deixam no comentário. Se inscrevam no canal, deixa o like de vocês aí. E aí, sigam a gente no Instagram, né? A gente tem dois Instagrams, que é o Instagram Matriz Projeto, que é o Instagram do projeto, e tem o Instagram também, que é o que eu faço parte da minha extensão, que é o do CIEM para a UNB. Então, vocês podem estar seguindo a gente lá, e aí qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato também.